430. Na devolução de mandado de prisão em decorrência da morte da pessoa a ser presa, a autoridade policial anexará cópia autêntica da certidão de óbito ou, se impossível, detalhadas informações sobre a ocorrência e a indicação do cartório de registro civil onde registrada. Artigo 431. Ao expedir mandado de prisão decorrente de condenação, não sendo encontrado o réu preso pelo processo e verificada a existência de mandado de prisão provisória por cumprir, a serventia informará o juiz para providências quanto ao recolhimento deste. Parágrafo 1º. Estando o réu preso por força de prisão em flagrante ou preventiva, será expedida a recomendação por ofício ou outro meio idôneo de comunicação ao estabelecimento em que se encontre recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão. Parágrafo 2º. Recebido pela autoridade policial novo mandado de prisão contra a mesma pessoa e pelo mesmo processo, mas por outro fundamento legal, a anteriormente expedido e ainda não cumprido, será devolvido à autoridade judiciária com essa observação. Artigo 432. Os autos de processo criminal ou civil, onde houver mandado de prisão expedido, pendente de cumprimento, não deverão ser arquivados. Artigo 433. Expedido mandado de comunicações em geral, citação, intimação, notificação, para acusado que tenha sua prisão pendente de cumprimento, será utilizado modelo próprio, fornecido no sistema SART. Subseção 7. Do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Artigo 434. O mandado de prisão criminal, além de ser remetido ao IRGD, artigo 420 das NSCJ, deverá ser registrado em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 24 horas, observado os termos da regulamentação vigente. Parágrafo único. Os escrivães judiciais zelarão pela atualização das informações do banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, de forma que o conteúdo disponibilizado na internet corresponda à situação verificada nos autos. Subseção 8. Da aplicação das normas desta seção aos demais ofícios de justiça. Artigo 435. Aplicam-se aos demais ofícios de justiça no que couberem as normas atinentes aos mandados de prisão, contramandados, alvarás de soltura e salvo-condutos. Seção 13. Da citação do processo comum. Artigo 436. Na precatória e no mandato de citação, expedidos para que o réu seja citado e apresente resposta à acusação, na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal, constarão as seguintes advertências. Inciso 1. A defesa escrita deverá ser realizada por advogado, na qual poderão ser arguidas preliminares e invocadas todas as razões da defesa, oferecidos documentos e justificações especificadas as provas pretendidas, bem como arroladas testemunhas até o limite legal. Inciso 2. É dever do oficial de justiça perguntar ao acusado se o mesmo possui defensor constituído, certificando-se nos autos. Inciso 3. Em caso de afirmar não possuir advogado, será indagado se deseja a imediata atuação da Defensoria Pública, cujo endereço deverá lhe ser fornecido, bem como orientado de que a mesma deverá ser procurada pessoalmente ou por familiar, possibilitando a indicação de testemunhas, sendo esta sua vontade independentemente da fluência do prazo de 10 dias. Deverá ser aberta vista à Defensoria para os fins acima mencionados, ficando a mesma nomeada para todos os atos do processo. Artigo 436-A.
havendo disponibilidade de equipamentos eletrônicos e de funcionários aptos a operá-los, tanto nas dependências dos fóruns do Estado de São Paulo, como nas unidades prisionais. A citação e a intimação de réu preso deverá ser realizada por videoconferência, observados os artigos 122, parágrafo 3º e o artigo 995, parágrafo 10. Parágrafo único. Na citação e intimação por videoconferência, deverão ser rigorosamente observadas as formalidades previstas no Código de Processo Penal, bem como nas normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, para a confecção, distribuição e cumprimento dos mandados. Seção 14. Das intimações. Artigo 437. Os despachos e decisões que devam ser publicados no Diário de Justiça Eletrônico ou outro órgão da imprensa respeitarão as regras gerais previstas para os ofícios em geral, observando-se os seguintes prazos, contados a partir da devolução dos autos ao cartório. Inciso 1. No caso de réu preso, o encaminhamento deverá ser feito no prazo máximo de 48 horas. Inciso 2. No caso de réu solto, no prazo de até 3 dias. Artigo 438. Os defensores dativos nomeados para réus que não constituíram advogados poderão optar pela forma de intimação de todos os atos e termos da ação penal, mediante assinatura de termo de compromisso próprio, a ser lavrado logo depois da nomeação. Parágrafo 1º. Subscrito o termo previsto no caput, a intimação poderá ser realizada por meio de facsímile, mensagem eletrônica, e-mail ou publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo 2º. O termo de compromisso será juntado aos autos em que ocorreu a nomeação, para que a forma de intimação escolhida seja observada durante todo o curso do processo até o trânsito em julgado. Artigo 439. Quando não for possível o cumprimento remoto, artigo 995, parágrafo 10, as intimações de indiciado, réu ou condenado preso, que deva tomar conhecimento de qualquer ato processual, inclusive de sentença, serão feitas por oficial de justiça, diretamente no estabelecimento onde custodiado, dispensada a requisição para a formalização de tais atos em juízo. Parágrafo 1º. O oficial de justiça levará o impresso contendo termo de recurso e de renúncia ao direito de recorrer e consultará o réu sobre sua intenção, colhendo a assinatura no espaço próprio. Na sequência, preencherá por completo o termo correspondente à opção do sentenciado e utilizará a parcela do formulário rechaçada pelo acusado. Parágrafo 2º. Se o réu não souber escrever, será colhida sua impressão digital e assinará a rogo uma terceira pessoa, além de 2 testemunhas. Parágrafo 3º. Os réus que estiverem internados em estabelecimentos situados fora da comarca serão intimados por meio de carta precatória. Parágrafo 4º. Comparecendo o réu ou apenado em audiência, as intimações em relação aos atos nela praticados serão realizadas na própria audiência. Artigo 440. Os mandados de intimação de vítimas ou testemunhas, quando estas se derem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, serão elaborados em separado, individualizados. Parágrafo único. Uma vez cumpridos, apenas serão juntadas aos autos as certidões de oficial de justiça, nelas não sendo consignados os endereços e dados das pessoas procuradas. Os originais dos mandados serão destruídos pelo escrivão judicial. Artigo 440-A. A ofendida deverá ser imediatamente comunicada da decisão que deferir ou indeferir pedido de prisão cautelar ou de imposição de medida protetiva de urgência,
bem como da alteração da natureza da prisão e do ingresso e saída do agressor do estabelecimento prisional, facultada a utilização do procedimento previsto no artigo 1245, parágrafo 4. Parágrafo único. Permite-se a intimação da vítima por meio de telefone fixo celular, WhatsApp ou e-mail, desde que haja anuência daquela, no momento da lavratura do boletim de ocorrência ou da apresentação do requerimento, com fornecimento de dados necessários, garantido seu absoluto sigilo. No mesmo ato, a vítima será informada pelos canais adequados e disponíveis para a comunicação do descumprimento das medidas protetivas de urgência.